Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa busca constante pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que, além de você ouvir o podcast, você também pode agora assistir às conversas aqui do 45 do Primeiro Tempo no meu canal no YouTube, recém-lançado. Lá você encontra todos os episódios e quando você notifica aquele sininho, você já fica sabendo também quando tem vídeo novo. E o segundo recado é fazer um convite para você assistir o documentário Pause, o Intervalo do Mundo, um olhar, sobre esses tempos pandêmicos. Trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem o velejador Amin Klink, a Monja Cohen, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Bellotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Gleiser, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento refletindo sobre esse momento que estamos atravessando. Deixei, aliás, o link aqui do filme, você pode ir direto, está no meu perfil também no Instagram, o patricksantos.oficial. Bom, chega de papo furado, chega de conversa mole, vamos ao que interessa. Olha só, o meu convidado de hoje é um cara que nos mostra que nunca é tarde para correr atrás dos nossos sonhos e que o tempo, sempre ele, se encarrega de apontar os nossos caminhos, Lá no começo dos anos 70, quando ele tinha 22 anos, esse meu convidado era um conhecido apresentador de rádio e TV no sul do país, no universo da música, quando foi persuadido, digamos assim, pelo seu pai a largar o que fazia para tocar os negócios da família. E foi o que ele fez. Mas depois de hibernar pelo mundo corporativo por 40 anos, resolveu que era hora de afrouxar a gravata e resgatar os velhos sonhos e viver o seu propósito, ao compreender que verdadeiramente nos libertamos quando entendemos o nosso tempo, que o nosso tempo é finito. Eu estou falando do Pedro Sirotsky, que acaba de lançar um documentário deliciosíssimo, belíssimo, aliás, o Mr. Dreamer, onde ele fala sobre sonhos interrompidos e resgata as suas paixões. No seu caso, a música. E a gente vai falar muito sobre esse documentário aqui também. Tudo bem, Pedro? Obrigado por aceitar o convite, cara. Olha, eu que tenho que agradecer. Esse documentário está me trazendo muitas alegrias que, além de resgatar uma história relacionada ao passado, a uma vida vivida, eu estou me reconectando com pessoas também que, de alguma maneira, vivenciaram aquela época. Estou falando aí ser jovem nos anos 70, e, ao mesmo tempo, me trazendo para novas visitas, novos conhecimentos. E conversar contigo, Patrick, no teu podcast, para mim é uma alegria, porque eu estou me conectando primeiro com você, que é uma novidade positiva para mim, e com o seu público, que eu espero que goste dessa conversa. Não tenho dúvida que vai gostar sim, viu, Pedro? Até porque tem muita coisa legal. Aliás, a gente tem muitas coisas em comum. Aqui eu sou de uma geração um pouquinho mais adiante que a sua, mas, cara, eu me vi em muitos momentos ali no teu filme, na tua história, enfim, é belíssimo, cara. E entre tantas coisas a gente vai falar sobre aqui, mas tem uma cena, eu acho que não sei se é no meio, mas acho que é mais para o final, a hora que você está na praia, assim, cara, você está andando na praia, uma espécie de digamos assim, um cajado, caminhando com um cachorro e com uma mochila bem levinha, O que isso me remete, assim, e acho legal você falar um pouquinho. É bom a gente esvaziar um pouco as mochilas, Pedro? Como é que foi para você, cara, esse processo e qual a importância disso, cara? Essa simbologia de uma mochila mais leve, é uma provocação não só carregada no que não se carrega mais nas costas, mas também na perspectiva de repensar muitos movimentos vividos, no caso, a forma que eu vivi ao longo desses anos todos, e eu não é uma crítica ao mundo que eu vivi, mas era um jeito
que talvez não fosse o jeito que estivesse em combinação com o meu jeito de ser, ela é muito maior do que o esvaziamento de uma mochila. É não apenas afrouxar a gravata, é jogar fora a gravata, é abrir mão dela, sabe? É pensar que é possível viver sem gravata, respeitando a vida e respeitando os seus processos. Mas é claro que as coisas não acontecem. Não existe uma receita em que se encontre no Google ou numa receita de bolo de como fazer isso na sua vida. Existe a sua história, existem as customizações, que são as circunstâncias que só você vive, né? E existe a atitude. E, nesse caso, especificamente, de resgatar um sonho que foi interrompido há um pouco mais de 40 anos, nada mais foi do que ter coragem de visitar, talvez, um movimento reprimido na minha vida, num determinado momento, e não ter medo de, mesmo tendo passado muito tempo, de liberá-lo. Ao contrário, essa é uma das provocações que a gente quer fazer e está tentando fazer através do roteiro sugerido no Mr. Dreamer, que é fazer com que as pessoas se sintam com coragem, com vontade e não mais arrependidas. O arrependimento é um dos piores sentimentos que qualquer ser humano pode ter, de qualquer circunstância da vida. Arrepender, a própria palavra diz, tem uma angústia colocada nisso. E reagir ao arrependimento é um bálsamo, é uma satisfação, é uma maneira de você se posicionar. Então, eu estou muito feliz de ter feito o meu movimento, mas deixando bem claro que esse documentário, ou docudrama, como a gente gosta de chamar, ele tem, sem dúvida, uma referência a essa história que aconteceu comigo no passado, mas muito mais trazendo temas que mexem com as pessoas no presente, sobretudo nesse momento terrível que a gente está vivendo no planeta, em que todos nós fazemos essa pergunta em algum momento do dia, da semana, do mês, num momento de reflexão, de introspecção. O que a gente está fazendo o que eu estou fazendo com a minha vida? Está valendo a pena? Não está valendo a pena? Pergunta essa que talvez a gente se devesse fazer com maior frequência. Só que a pandemia provocou isso muito mais. E a boa notícia, apesar da trágica situação que a gente está vivendo, e é trágico isso que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, mas a pandemia traz essa oportunidade para as pessoas se autoprovocarem e provocarem outras pessoas. Será que a gente está no caminho certo? É essa vida que eu estou vivendo? Está valendo a pena? É isso. E é ressignificar o tempo, né? Acho que isso é uma coisa muito importante, como você fez na sua vida. Pedro, até para a gente situar quem nos ouve e também quem nos assiste, conta um pouquinho essa tua história, cara, antes da gente entrar nessa mudança de chave, né? Como é que foi, cara? Como é que foi a tua história, onde você fez... Eu ali na abertura fiz uma breve introdução ali que aos 22 anos você mudou o seu... saiu daquilo que você trabalhava, aquilo que você fazia, que era a música, para seguir tocar, né, os negócios também da família. Como é que foi isso para você? Conta a sua história para depois aí a gente vai descansando. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: desde que eu me conheço por gente, eu tenho uma paixão e uma sensibilidade pela música que nasceu comigo e através também do meu DNA. Eu relato isso de alguma maneira no documentário. A minha avó, mãe da minha mãe, ela era pianista de música clássica. Eu não conheci, ela morreu quando minha mãe era muito jovem, era uma menina de 14 anos. A minha mãe foi cantora de rádio, uma precoce, uma prodígio cantora de rádio, até os 14 anos. E ela, irônica ou paradoxalmente, também teve o seu sonho interrompido, porque a sua mãe morreu. Ela estava iniciando uma carreira de cantora e, aos 14 anos, ela perde a mãe e ela muda a vida dela. Isso não é uma metáfora, é uma realidade que aconteceu. Aí eu
me criei nesse ambiente da música, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar em rádio com 16 anos de idade, o privilégio de fazer parte de uma empresa de família, de comunicação, uma empresa que estava no início dos seus passos enquanto crescimento, estou falando isso aí na década de 70, já era uma empresa sólida, mas ainda em fase de muito crescimento. Eu começo a fazer programação musical de rádio, entro como comunicador e DJ de rádio, isso aí em 73, 74. Em 74, com 17 anos, apresento um programa de rock na televisão no Rio Grande do Sul, onde não existia nenhum desses canais que hoje são lugar comum nas nossas vidas, como MTV, como os canais Multishow ou qualquer outro. Isso não existia. Aí chega um garoto de 17 anos e começa a botar rock na televisão, né? Com filmes, concertos de rock, entrevistas com os artistas nacionais que circulavam pelo Rio Grande do Sul, abertura de um espaço para a música gaúcha, para os movimentos que nasciam na década de 70. Então, eu entrei numa conectividade com o tema da música e da televisão que me fascinou. Mas, aos 22 anos, meu pai me convidou, entre aspas, para interromper esse projeto, para, junto com ele, com os meus irmãos e cunhados e um grupo de pessoas que já tocavam, meus tios, etc., que já tocavam a empresa, de que eu fizesse parte disso. E eu tinha só 22 anos, eu não tinha maturidade, né? Numa época totalmente diferente dos dias de hoje, que as gerações, elas não que elas se enfrentem, mas elas falam quase que no mesmo nível, na mesma linguagem, né? Diferente até de um respeito, de uma hierarquia geracional e patriarcal também. E eu não tive coragem de enfrentar o meu pai, não tive, ok, e fui para o mundo corporativo. Eu nunca deixei de gravitar na comunicação nesse período, porque eu sempre gostei de rádio, eu sempre gostei de televisão, eu sempre gostei de grandes eventos. Mesmo no mundo corporativo, eu pude desenvolver um pouco dessa minha paixão fazendo eventos, trazendo grandes shows ao sul do Brasil, criando plataformas de música jovem, como é a Rede Atlântida, no Rio Grande do Sul, criando uma outra emissora de rádio em Florianópolis, que é a Rádio Itapema, mas ainda assim no mundo corporativo. Então, a música sempre esteve argolada em mim, tatuada em mim, certo? Passados mais de 40 anos, né, aí sim, né, eu me senti à vontade, foi mais ou menos em 2019 mesmo, né, que eu me senti, bom, acho que agora é a hora de retomar, de reconectar com o tema da arte e da música. E isso está me fazendo muito bem, porque, assim como foi duro naquele momento que o meu pai me pediu para interromper algo que era fascinante para mim, o que a gente chama de sonho interrompido, né? Hoje é fascinante para mim lidar com este sonho com 64 anos, né? Me sentindo com 64, né? E isso não é nenhum problema, porque eu me sinto muito bem aos meus 64 anos, mas respeito que tenho 64 anos de vida bem vivida. E tentando fazer alguma coisa diferente. Eu me lembro, acho que foi alguma entrevista que eu ouvi sua, Pedro, que nesse momento ali, lá aos 22 anos, nessa conversa ali, você e o teu pai, se diz mais ou menos o seguinte: eu falei o que ele queria ouvir e não o que eu queria dizer. Algo nesse sentido. Né? E acho que muita gente se identifica com isso, né? Você falou uma coisa que eu acho muito importante. Aqui o nosso público ele é variado, né? De todas as gerações, mas as gerações mais, né, sei lá, dos anos a partir aí os nascidos a partir de 40, 50, já tem um pouco mais de dificuldade. Você falou um pouco dessa coisa patriarcal, né? Isso é muito impositivo, mas tem muita gente até hoje que tem essa questão muito enraizada, né? E te ouvir é muito importante. Primeiro você expor isso, né? Que eu acho muito importante, porque traz um processo de identificação com quem se vê, né? Se enxerga, se ouve numa declaração como essa.
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, dessa conversa. Se você se arrepende de alguma coisa, né, te conhecendo e vendo o documentário, imagino que não, porque tudo. Você falou uma questão que é muito importante, cara, que é o tempo, mas eu quero te ouvir. Você se arrepende de alguma coisa? Porque até no documentário você fala, né? Acho que logo na abertura, assim, parece que eu fiquei parado uns 40 anos ali, meio hibernado uns 40 anos, né? Mas dá para ver essa sede sua, né? A partir desse documentário, a partir de tudo que vem reverberando desse documentário. Fala um pouquinho dessa cena, porque isso remete muito à coragem, geração, entender a sua época. Fala um pouco, Pedro. Na verdade, essa colocação em forma de metáfora, né, de estar hibernado por 40 anos, e ela lida, e ela é muito curioso, né, porque mesmo tendo inserido o tema da pandemia, que isso é uma outra história que pode ser também depois contada, né, uma das palavras que mais se ouviu no início da pandemia foi quarentena, né? Foi entrarmos em quarentena, sairmos de circulação, né? E a quarentena tem vários significados, né? Existe a quarentena, ela para os católicos tem um sentido, para os judeus ela tem outro sentido, para outras religiões ou outras fés tem outro sentido, e para o dia a dia ela tem um outro sentido também. Então ela é muito ampla neste sentido. E a minha quarentena dos 40 anos no mundo corporativo, ela não foi uma quarentena de sofrimento. De maneira nenhuma. Eu vivi, primeiro, a escola do mundo corporativo na prática, né? Antes eu tinha vergonha de dizer, hoje eu, até por ser maduro o suficiente, eu nunca me formei. Eu fui até o último ano do curso de administração e eu não me formei. Isso eu não acho que seja uma fórmula para que as pessoas se orgulhem, mas é a minha história, né? Por outro lado, o que eu aprendi nos mais de 40 anos trabalhando no mundo corporativo seria impossível de aprender em 4 anos de faculdade. Então, a história da minha relação com o mundo corporativo, ela foi fascinante, porque ela teve várias etapas até eu me transformar num executivo de ponta dirigindo um grupo de comunicação no estado de Santa Catarina, que é uma responsabilidade imensa. Então, tudo é muito traz muita bagagem, muita experiência e até talvez tenha me ajudado a essa altura da minha vida, sabe, a ter o processo de encaminhar as minhas decisões no sentido de fechar esse ciclo de relação com o mundo corporativo, me reconectar com as coisas que realmente me trazem prazer, mas que possam ser produtivas, que possam trazer uma mensagem que é essa que a gente está buscando neste documentário. Então, eu não sei se eu respondi exatamente o que você está me pedindo com relação a esse tema da quarentena, né? Por outro lado, né, esse é o outro paradoxo, no momento que eu me propus a me desvencilhar das cavernas do mundo corporativo depois de 40 anos, né, saindo desta hibernação, quando estamos no meio de uma produção de um documentário, o mundo inteiro entra em hibernação. Então, aquela que foi a minha hibernação por 40 anos, nesse momento passa a ser uma hibernação do planeta, que a gente ainda está vivendo, em circunstâncias diferentes, mas, se a gente for analisar, estamos todos hibernados nesse momento, né? Porque não nos foi dado o sinal para sairmos da toca. Né? Ao contrário, tudo que a gente ouve até agora, né? Por favor, fiquem em casa, na medida do possível, se cuidem, não tenham contato. Então, está todo mundo hibernado nesse momento. E essa quarentena, que já dura 1 ano, mesmo que ela dure, se Deus quiser, o menor tempo possível, ela vai parecer para cada um de nós como se 40 anos tivessem se passado. Pedro, você falou ali que em 2019 você resolve colocar fim a
essa carreira executiva, enfim, tudo aquilo que você construiu. Você já vinha nesse processo já de uns anos, né? Isso já vi. Como é que você vinha trabalhando até fazer a mudança de fato, né? Como é que foi para você esse processo? Já era coisa que já não estava mais fazendo sentido, mas assim, fazer o movimento também não é fácil, né? Encerrar o ciclo não é fácil. Né? Eu sei bem o que é isso, por isso que eu falo que eu me vi em muitas situações ali também. Depois eu quero voltar para essa história do mundo corporativo, mas eu queria saber como é que isso estava vivendo dentro de você, cara. O teu corpo já estava dizendo que não é mais, né? Enfim, como é que foi a hora que você falou assim, não, agora chega, eu vou tocar a minha vida, eu vou correr atrás dos meus sonhos, retomar, no seu caso aí, os sonhos. Como é que foi esses últimos anos? Eu diria o seguinte, esse é um processo que não se faz sozinho. Esse é um processo que não nasce de um sentimento eminentemente individual, mesmo que seja algo que esteja recolhido dentro de você, mas que eu, pelo menos, eu não conseguiria fazê-lo sozinho. E, graças a Deus, eu pertenço a uma família que, desde que iniciamos essa relação com o mundo empresarial, na empresa que foi fundada pelo meu pai, nós fomos sempre acompanhados por consultores que davam o tom da forma que uma empresa fundada e que por um líder e que traz a família para seguir junto nessa jornada, se você não tem um processo de acompanhamento permanente, o trem pode descarrilar muito rapidamente. E eu me lembro que desde pequeno, pequeno que eu digo, quando eu tinha 16 anos, pequeno dentro de uma experiência profissional, eu já participava de reuniões com consultores que acompanhavam o nosso processo. Então, o que se via em cada momento? Qual o papel de cada um naquele negócio, e não qual é o processo de acomodação de um membro da família? Qual é a capacitação que cada um pode trazer para que a jornada seja uma jornada saudável e com resultados. E, mais ou menos, então, estou falando isso desde 1975, 76, nos últimos 10, 15 anos, nós temos um acompanhamento, na verdade, há muito mais anos, mas de um consultor importantíssimo de Harvard, o professor John Davis, que escreveu um livro chamado Generation to Generation, que trata dessas questões, e ele é um cara que sempre provocou nas conversas individuais ou em grupo familiar assim, o que você realmente quer? O que você está feliz no que está fazendo? E a gente vai entendendo, à medida que vai ficando mais velho, o quanto aquilo está fazendo bem e o quanto é hora também de encerrar um ciclo, né? E o encerramento deste ciclo ele não começou em 2019. Ele começou muito antes. Ele começou até no início dos anos 2000, 2003, 2004, né? Onde ali, sim, eu deixei de exercer as minhas funções executivas, preciso me transformar num acionista, porque mesmo sendo, quando você atua na função executiva, você esquece que é acionista. Você está trabalhando na atividade a qual você é responsável, mas são camisetas diferentes que a gente veste. E no momento que eu deixo de ser executivo, que eu tenho que vestir a camisa do empresário, do acionista, é uma outra formação. E neste momento as coisas vão ficando mais claras, que é possível ser acionista e é possível deixar de exercer atividades que o executivo exercia e pensar em novas coisas, e pensar em novos caminhos. Aí também fiz um curso em Harvard, que foi lá por 2003, chamado Odyssey, School for the Second Half of Life, onde pessoas que já viveram uma história no mundo corporativo e que, por algum motivo, têm o final do seu ciclo acontecendo, se reúnem para avaliar aquilo que é aquela pergunta: what's next? E agora? O que fazer daqui para frente? Então, daí para frente, as coisas começaram a engrenar no sentido de eu enxergar a nova perspectiva, certo? De me colocar como alguém que diz, puxa vida, está na hora de eu
voltar a fazer coisas ou fazer coisas novas. E o Mr. Dreamer é o resultado, digamos assim, mais que está tomando maior visibilidade. No início lá por 2009 ou 2010, nós lançamos, eu e um grupo de amigos sócios na época, lançamos uma editora de livros de luxo aqui no Brasil, chamada Toriba Editora, que infelizmente durou poucos anos, porque o mercado de luxo do Brasil foi um dos primeiros a sofrer a partir de 2013, né? Mas lançou títulos maravilhosos, um livro do Pelé, de 20 quilos, outro do Corinthians, outro do Roberto Carlos. Nós somos a primeira editora do Brasil que lançou um livro do Roberto Carlos autorizado por ele. A biografia. Autorizado por ele. Mas são todos livros de arte. Então, eu parti para esse movimento que eu me reconectei com a arte, com a cultura, com a criação nessa editora e chegamos aonde estamos agora, que é essa nova etapa de trazer um conteúdo mais consistente, né? Agora, o Pedro, aquela cena que eu me referi há pouco, que está no Mr. Dreamer, você ali na praia, com essa mochila mais leve, né? Você foi tirando muita coisa, passando um pouco pela sua própria história executiva, de alguma maneira. O que eu queria dizer, cara? Assim, você está muito vivo naquilo que você faz, né? No documentário está muito autoral, dá para ver que você... A sensação que eu tive assistindo, claro que eu não te conheço agora, de uns anos de uns tempos para cá que a gente vem conversando, mas assim dá para ver muita vivacidade, muita entrega, muita, sabe, você está presente ali, aquela coisa presente mesmo. Porque eu acho que era algo que você já vinha gestando, ou, né, e aflorou mesmo com esse documentário e outras coisas que virão daqui para frente. Como você disse, para usar uma metáfora aqui do podcast, você tem muita bola para jogar ainda, né? Ainda que seu intervalo tenha sido feito ali aos 60, mas tem bola para jogar. Mas o que eu queria te perguntar? O que você mudou na forma de ver as coisas, cara? Estou falando de mochila mais vazia. O mundo executivo tem, além de tudo, aquela coisa meio engessada, né? Aquela coisa que você não dá para sair muito por escopo. Agora você tem uma coisa muito autoral. Você fez o documentário do jeito que você quis, você projetou do jeito que você quis, montou com a equipe que você quis. E a sua forma de ver o mundo, né? Eu também acompanhei algumas entrevistas. Você está hoje quase, eu não vou dizer adepto ao minimalismo, não é nesse sentido, porque cada um sabe o que é importante para si, mas os seus valores mudaram, cara. Pelo menos a sensação que eu tenho é que seus valores mudaram. Então, eu queria que você passasse um pouco por isso, para trazer esse seu olhar, cara. O que mudou nisso, naquilo que você era, para o que você é hoje? Acho que é legal você falar isso. Eu te diria o seguinte, são muitos ciclos de mudança na minha vida, né? Porque talvez essa seja uma das maiores dádivas da minha vida. Eu tenho vários ciclos de vida. Eu não sou uma pessoa que comecei linearmente e estou até hoje fazendo a mesma coisa. Nunca foi assim a minha vida. Então, aos 15 anos, eu fui estudante de intercâmbio, a idade na época que se fazia era 17, eu fui aos 15, aí eu voltei, aí virei apresentador de rádio, aí virei apresentador de televisão, aí encerrei esse ciclo, aí começa um ciclo de executivo, aí me caso, tenho um casamento de 20 anos, me separo, aí tenho outro casamento, tenho um outro filho, e as coisas vão acontecendo, os movimentos vão vindo, aí viro vice-presidente de uma empresa em Santa Catarina, né? São muitas voltas. Moro um ano nos Estados Unidos, depois já de maior, né? A boa expressão das nossas, de maior, né? De maior. Então, são muitos ciclos. E eu vivi e vivo ainda, quer dizer, todos nós vivemos assim, essa demanda consumista, né? que o mundo perdeu a dose, eu diria. E eu não estou aqui me eximindo e me tirando fora disso. Eu fui um absurdo consumista ao longo da vida, sabe? Eu sempre gostei
das coisas boas, não que eu tenha deixado de gostar, mas hoje eu me vejo até constrangido por ter, digamos assim, acumulado ao longo desses anos movimentos materiais, não apenas coisas, mas movimentos materiais, que eu podia ter feito tudo isso com muito menos. Não deixado de fazer o que eu sempre gostei de fazer, mas menos. Então, você colocou a história do afrouxar a gravata, é literal que eu doei todas as gravatas que eu tinha. Até o ano passado, antes da pandemia, eu morava em São Paulo. Eu fiquei durante 10 anos em São Paulo. Com a pandemia, acabei voltando para o Sul como base, né? Mas eu tinha, obviamente, um apartamento em São Paulo, que eu fechei em julho do ano passado. E eu digo para você, todas as roupas que estavam nesse apartamento foram doadas, 100%. 100%. Todos os meus sapatos, todos os meus pijamas, todas as minhas cuecas, todos os meus casacos, etc, etc, etc. Né? E quando eu tomei essa decisão, porque todo mundo que tem um armário de roupas, eu duvido que use tudo que tem no armário. Tem gente que tem 2, 3 peças, só pode usar as 2, 3 peças. Mas quem compra, tem 10 camisas, 8 camisetas, assim, aí faz a média daquilo que você usa. Tá? Eu me dei conta, neste movimento, de que eu posso continuar vivendo com o luxo e o conforto que eu vivo e com muito menos. E com muito menos. Agora, qual é a compensação que, pelo menos, está batendo em mim? Que já era uma característica minha, até da minha família, mas agudizou nesse momento. A solidariedade. Sabe? A solidariedade. Eu faço, sem nenhuma demagogia, Patrick, mas assim, eu faço uma conta. Eu não estou deixando de gastar, talvez, o que eu gastasse, e talvez gaste um pouco menos, mas eu estou utilizando o recurso que eu tenho para uma boa parte disso fazer alguma coisa pelo bem do outro, sabe? Porque eu acho que essa pandemia, desculpa estar abrindo um pouco dessa forma importante, claro. o tema, eu acho que essa pandemia ela precisa fazer com que as pessoas que são bem-sucedidas não sejam apenas propagadores para reverenciar as suas imagens. Elas precisam fazer. E elas não precisam dizer. Elas não precisam pontuar, mas elas precisam fazer. E para mim, foi um dos maiores ganhos desses últimos anos, eu me dar conta que eu abri mão de elementos materiais da minha vida, e eu volto a dizer, aqui não tem nenhuma demagogia. Eu gosto de coisas boas na vida, eu continuo gostando de tomar um vinho de qualidade, de comer bem, mas é possível para quem pode e quem tem condições, como eu tenho, de fazer tudo isso com menos e destinar este intervalo entre esse menos e o que não foi usado para causas, para pessoas, para... Enfim, eu estou muito preocupado com o fim da pandemia. Porque eu acho que, se as pessoas entenderem que, quando a pandemia terminar, vamos voltar ao que era, a gente está ferrado. O planeta está ferrado. O nosso país, a nossa gente vai se atrapalhar. Por quê? Porque esse é um modelo que venceu. O modelo que a gente viveu até a pandemia faliu. Então, nós estamos tendo a chance, felizmente, nós que estamos sobrevivendo, sabe, de não é repensar, é refazer o modelo. Eu acho que faz muito sentido, refazer, vamos precisar entender que a roda vai precisar girar de outra maneira, como isso vai ser operacionalizado, o tempo vai dizer.
né? Porque você passou por questões importantes, trouxe questões importantes, a solidariedade, né? Eu acho que não tem quem não está mexido, né, Pedro? Com tudo isso de alguma maneira, né? Com tudo Mas, isso que a gente olha, preciso te falar uma coisa. Às vezes eu fico preocupado que eu acho que tem gente que não está mexendo. eu acho que eu não concordo com você, até porque a decisão ela é pessoal, né, Pedro? A gente tá falando, É, o que é claro. muito bonito é a sua posição, né? Você viveu de uma maneira, né? Você não está ignorando nada da tua história, você só está refazendo. Olha, eu gosto de uma outra expressão de uma amiga que é recalculando a rota, né? Digamos assim, Perfeito. talvez você está recalculando a tua rota e vendo, poxa, eu não preciso disso aqui. Eu preciso disso, eu preciso dessas coisas aqui para mim. Então, ó, é a simbologia daquela imagem que eu trouxe no começo, você com a mochila na praia, Perfeito. né? Enfim, ali diz muita coisa, porque é uma maneira da gente olhar para as coisas. Agora, realmente, né? Não dá para saber se todo É. mundo vai no caminho. Mas, como eu acredito muito, Pedro, eu queria te ouvir. As decisões são muito pessoais, cara. A gente, né? Você fez o. Porque quando você faz o movimento, você interfere no seu meio, né? Pelo menos de alguma maneira, as pessoas que te cercam, que te conheceu, é interessante que o que te cabe é fazer esse movimento, né? E acho que você tocou numa coisa que, para mim, é muito importante, que é a solidariedade. Acho que a gente precisa. O grande mal não é nem. É um pouco o egoísmo, né? Eu acho que o egoísmo, cara, não é possível que a gente não vá parar e olhar para as coisas e falar: espera aí, né? Mas o egoísmo é o vírus. Eu vi, aí falando, eu ia te falar isso, né? Porque É, tem uma. é Vai, isso. é, 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 mas, assim, ó, de novo, que ruim que está acontecendo tudo isso e que bom que está acontecendo tudo isso, sabe? Porque o que a gente precisa usando a expressão da tua amiga, assim, peraí, eu estou descarrilado, eu preciso voltar, mas não é para o mesmo trilho. Eu tenho que criar uma nova forma de me conduzir, né? E eu tenho usado muito os 3 Cs, né? A sabedoria, a simplicidade e a solidariedade, né? O saci só, como eu chamo, entendeu? Sabe? Então, e é tão bom, é o reverso do egoísmo, porque o egoísta não é feliz. O egoísta não é um ser feliz. Ele pretende estar feliz, mas a gente sabe que ele não é feliz. E o reverso, que é a solidariedade, ela emana a felicidade para quem recebe e para quem dá. E aí a energia se metaboliza nessa direção, certo? Então, a gente está tendo a chance, Patrick, sabe? Eu tenho esperança, sabe, de que tudo isso vai nos trazer um mundo melhor. E tenho também a preocupação de que, se o egoísmo vencer, nós vamos ter uma situação pior. sem dúvida. Porque esse sinal foi agora, né? A gente está viajando em vários temas, aí era para estar falando. Não, mas eu acho que tem sentido. Tem até uma fala no documentário Pausa, que a filósofa Lúcia Helena Galvão ela fala assim: o vírus é algo que entra dentro do nosso corpo e destrói tudo. E Sim. nós, dentro do corpo da humanidade, será que o nosso comportamento é muito melhor do que o de um vírus? Né? Acho que é uma coisa interessante. Ô, Pedro, voltando à tua história e às suas mudanças, porque eu acho que se a gente quer um mundo melhor também, né, se a gente está vislumbrando, e essa mensagem que você passa no teu documentário, ao buscar autenticidade, falar de propósito, aquilo que faz sentido para você, né, a sua forma mais leve, de mochila mais leve, passa por essa questão do propósito mesmo. Né? E acho que tem a geração, pelo menos essa geração que está vindo aí, de alguma maneira, pelo menos a percepção que eu tenho, ela quer muito mais ser do que ter. Né? Não todos, mas tem um certo caminho dessa geração nesse sentido. O que eu queria te falar, te perguntar para você passar para quem está nos ouvindo?
Qual a importância disso, cara, da gente seguir os nossos sonhos? Você, quando olha em perspectiva e você vê a sua força, né, a sua vivacidade hoje aos 64 anos, talvez você falasse, putz, talvez eu poderia ter feito até isso antes, né, com todo esse olhar. Mas não, você precisou, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Mas que recado você daria, cara, para quem está nos ouvindo? Eu não gosto dessa coisa de recado, mas assim, a sua mensagem, digamos assim, para quem tá nos ouvindo, que está numa fase que já não vê mais sentido no que faz, mas ao mesmo tempo tem, né, tem a pressão que não é assim, não dá para fazer um movimento tão rápido. Para essas pessoas, o que você fala? Né? E quem está querendo buscar novos caminhos, cara, por onde olhar a partir da sua experiência, sua vivência, que é muito importante, afinal, você tem uma trajetória muito significativa. De novo, né? É muito difícil a gente. A minha felicidade com o documentário é que o conteúdo dele está provocando as pessoas, está fazendo com que elas parem para pensar, que era um dos grandes objetivos que nós, eu, a Flávia Moraes e o Marcelo Ferla, né, sempre determinamos na criação desse documentário, sabe, de que realmente as pessoas se sentissem mexidas, movidas a pensar. E eu acho que a gente está atingindo, por isso que seria muito legal, quanto maior o número de pessoas que pudesse assistir o Mr. Dreamer, elas têm o acesso à reflexão e são agentes, se transformam em agentes da reflexão também. Claro. Eu tenho recebido muitas manifestações, e isso que é fascinante, de todas as idades. Então, pessoas que nunca falaram comigo, me mandando mensagens através do meu Instagram pessoal, dizendo o seguinte: puxa, muito obrigado, eu tenho 50 e tantos anos, né, e sempre tive um sonho de fazer tal coisa e sempre achei que não dava. Tu está me ajudando. Outras jovens, né, dizendo assim: pô, eu não sabia dessa história, eu quero ser músico e você está me dando um empurrão maior ainda para mim perseguir o meu sonho. Outros: pô, eu tenho um pouco mais de 60 anos, sou da tua geração e já vi uma vez e chamei os meus filhos para assistirem comigo mais uma outra vez. Então, isso é gratificante, esta é uma realização de sonho. Você vê um projeto que você concebe com um grupo de pessoas altamente profissionais, né? E que não é simplesmente um efeito visual, que, aliás, a fotografia do documentário é fora de série, né? Essa direção da Flávia, a direção de fotografia de um cara chamado Pedro Rocha, é espetacular. Também tem isso, mas é este conteúdo que fez com que eu me sentisse motivado daqui para frente a dar uma continuidade que eu não sabia o que ia acontecer. Não é uma continuidade simplesmente de fazer uma sequência de novos capítulos, que a gente está trabalhando para isso. Mas tem uma coisa maior surgindo, que é uma intenção, a partir de conversas com jovens, com adultos, da criação de uma espécie de um instituto Mr. Dreamer, sabe, para dar suporte, não apenas o suporte financeiro, ou até também o suporte financeiro, mas estender a mão a jovens que conhecem a sua vocação artística e que nem sempre têm a condição de darem os seus passos naquela trajetória. A mesma coisa de alguém que quer trabalhar como empreendedor, né? Os empreendedores hoje, o empreendedor no mundo corporativo, né, de novos negócios ou de empresas sólidas, eles têm hoje instrumentos, canais, agentes, protagonistas que lhes encaminham, né, de certa forma, para formatarem as suas carreiras. Isso não existe para o jovem potencialmente artista do futuro, certo? E a gente está criando alguma coisa nesta direção. Então, do sonho de voltar a me reconectar com o meu sonho e com a concepção de documentário, surge um novo sonho, que é, na prática, estender a mão para jovens
voltados ao mundo artístico. O próprio menino, que é o protagonista do filme, que é o Alan, que é um dos irlandeses com quem nós começamos a conversar e que se transforma naquilo que eu apelidei de meu guru, porque ele é um menino de 20 e poucos anos e um músico de gigs, de rua, de oportunidade, mas que ninguém o conhecia até então. Nós já criamos para ele a primeira oportunidade profissional, não apenas participando do documentário, mas tendo feito um contrato profissional com uma gravadora, a Loop Discos, tá? Que tem sede no Brasil e em Portugal, e ele agora lançou as suas músicas através do selo. Então, são pequenos movimentos, mas que a ambição que a gente passou a ter a partir de agora com o Mr. Dreamer é muito grande. Isso, para mim, um velho de 64 ou um jovem de 64... Ficou com o jovem. Um pouco ligado, porque essa questão deste tempo que a gente tem pela frente, hoje eu te digo, decide você, se você quiser ser velho ou se quiser ser jovem. Eu decidi que eu estou com 64, jovem e feliz, entendeu? Com o que eu estou fazendo. E é isso que me motiva, porque eu poderia, né, ter me encostado na minha cadeira de balanço e ficar só lendo livros e ouvindo discos e CDs. Não me basta. Quer dizer, o recado é esse, né? Faça, né? Acredite nessa mudança, né? Acredite na sua força, e o teu exemplo é isso, você mostra isso no filme, né? Quer dizer, nunca é tarde, primeiro que nunca é tarde, né? E cada um tem seu tempo, né, Pedro? Acho que isso é uma coisa importante. Às vezes a gente se cobra, né? Às vezes a pessoa está se cobrando, eu não consigo. Mas tem que saber a hora, né? Tem que saber a hora. A gente se cobra e o sistema cobra da gente, entendeu? Então, são várias espadas vindo por tudo que é lado. E aí a gente tem que decidir formalmente o que a gente quer ser aos 15 anos de idade. É difícil. Entendeu? Give me a break. Né? É um break. Give me a break. Give me a break. Exato. Por isso que eu acho que eu falo um pouco dessa nova geração. Talvez esses mais jovens aí já estão operando já numa outra frequência. Enfim, não que não tenha os seus problemas, mas talvez tenha um pouco mais de liberdade. Ô Pedro, estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Bom, antes de falar das marcas aqui do programa, o documentário está no Now ou no Globoplay já? Nos dois, no Now e no Globoplay. Antes de você falar, o que eu queria dizer? Assim, o nosso canal de comunicação com o nosso público é o Instagram, certo? Que é o Instagram do mrdreamer.doc, de documentário, né? mrdreamer.doc. E as pessoas que quiserem se conectar comigo, meu Instagram é Pedro Sirotsky, tudo junto. E nós temos um site que é o mrdreamer.net, que tem todas as informações, não só do documentário, dos movimentos que a gente está fazendo, das conversas, inclusive essa nossa conversa, depois que você publicá-la, eu lhe pedirei autorização para a gente também colocar no nosso site, porque é para juntar tudo aquilo que nós estamos falando, conversando, né, para facilitar a vida das pessoas. E, sem dúvida nenhuma, então, está no Now e no Globoplay, e recomendo, é um baita documentário, além de, como você disse, imagens muito bonitas, tem um sentido de propósito, de mudança, de busca de sonhos, de transformação, e, enfim, está muito legal, fica aqui também a minha recomendação. Pedro, bom, aqui é uma marca do programa, né, do podcast, que o convidado da semana indique um livro. A gente falou muito de filme, mas eu quero saber um livro. Imagino quanto você já não leu aí ao longo da sua vida, mas indique um que você fala assim, poxa, esse livro aqui é muito legal, e por que você acha legal? E depois eu acho que tenho certeza, essa sim vai ser uma dificuldade para você, vindo alguém do universo da música, né? Escolher uma música, cara, para a gente encerrar aqui a nossa conversa. 2 missões aí para você, cara. Bom, com relação a livro, eu sou um leitor de livros, mas eu gosto muito de história e de biografias.
que elas se confundem, obviamente. As biografias, elas me transportam para o momento que aquele biografado viveu. E eu me sinto de corpo e alma viajando naquele tempo, seja qual for a biografia. Então, já li muitas, já li todas essas tradicionais dos grandes artistas e de grandes políticos e clássicos do planeta, né? Mas o que eu vou sugerir é uma coisa muito contemporânea, porque eu li agora no verão e fiquei muito triste que terminou muito rápido, que é a biografia do Nelsinho Motta, né? Já que estamos falando de música, que é De Cu pra Lua, né? Porque a história do Nelsinho é uma história que se confunde com a história da música no Brasil a partir dos anos 50. Então, se você quer conhecer de um jeito leve, e ele conta essa história na terceira pessoa, né? Ele conta a história do Nelsinho, ele não fala eu, o Nelsinho aqui, o Nelsinho ali, e histórias deliciosas de um Rio de Janeiro maravilhoso e de um cara que realmente nasceu com o cu para a lua, e as pessoas merecem nascer com o cu para a lua. As coisas deram sempre certo na vida dele, até na hora que deram errado. Então, vale a pena ler e vale a pena se divertir com o período daquela história. Música, essa é uma parada dura, né? Mas para mim não fugir até das conexões que esse filme, que esse documentário me trouxe. Eu faço uma citação real no filme que quando eu era muito jovem, na nossa época a gente ia para as lojas de disco que vendiam vinil e elas deixavam você ir para uma cabine, levar 1 ou 2 discos e ouvir, com a condição que você fosse comprar um deles, né? Não podia ficar sentado. E quando eu ia nessas lojas de discos, por algum motivo eu era apaixonado por alguma música que eu queria ouvir. E na época, eu era apaixonado por uma música dos Beatles chamada If I Fell. Essa música, cada vez que tocava, eu era menino, eu não namorava, não tinha nada, mas eu era apaixonado por alguém que eu não sabia quem era ao ouvir essa música, né? Então, eu sugeriria você tocar If I Fell. Se você quiser uma outra, para não sair, já porque eu sei que é só uma. É uma, mas pode ficar a segunda. Vamos contar o If I Fell. Vamos encerrar com vai ser o If I Fell, que eu adoro. Eu adoro. Mas você quer soltar uma segunda? Agora fiquei curioso com essa segunda música. Deve ser alguma também que te toca, vai. Não deixa de ser. Não, você falou, pô, fala aí. Também é de Beatles, e que ela está sendo muito marcante para mim esse ano, porque I Am 64. E eu adoro When I'm 64. Muito bem lembrado. Muito bem. Bom, ficamos com Beatles, né? Acho que não precisa dizer mais nada, né, cara? Acho que claro. Tá mais do que bem escolhido. Aliás, gostei das duas sugestões. Não li o livro do Nelson Motta, mas sem dúvida nenhuma, alguém já falou desse livro também por aqui, e que legal que você também trouxe, porque é um livro que reverberou. É um cara que tenho certeza que também passou muito pela tua história, né? Por todo esse somos amigos da vida. Somos amigos da vida, de muitas histórias. Vale a pena, você vai gostar. Que legal. Pedro, adorei o papo com você. Enfim, queria muito te agradecer por você compartilhar um pouco a tua história, o teu filme, enfim, passar um pouco pela tua trajetória, essa nova trajetória, né, que você está vivendo, esse momento muito bonito que você está vivendo, e mais legal ainda esse seu olhar também, cara, sobre as coisas que de fato precisamos focar, né? Legal que você conseguiu operar essa mudança internamente, né? Acho que isso não tem preço. Há tempo, sim, tem muito tempo ainda para rolar, mas que você possa continuar reverberando essa tua história, esse teu caminho, essas tuas mudanças. Tá bom, querido? Grande abraço, viu, Pedro? Muito obrigado de novo. Que prazer em bater esse papo e, sobretudo, que bom te conhecer em meio a isso tudo. Valeu a pena. Obrigado, viu? Também adorei. E você já sabe, o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Um abraço e até lá.